Boa noite, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa aula de hoje, tá? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o sistema hematopoético, tá? Hoje, nesse vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre a anemia, tá? Nessa aula, você vai aprender conceitos de anemia, tipos de anemia, sinais e sintomas e tratamentos. O que é anemia? A anemia é uma deficiência na produção de glóbulos vermelhos, eritrócitos ou na concentração de hemoglobina, tá? Então, os glóbulos vermelhos, gente, ele faz o que? Ele transporta o oxigênio para todos os tecidos do corpo, tá? E a anemia, ela já está relacionada com esse transporte de oxigênio no sangue, tá? Nessa imagem aqui, é possível ver, gente, a quantidade normal de glóbulos vermelhos e a quantidade de glóbulos vermelhos na anemia. Tipos de anemia. A anemia falciforme. A anemia falciforme, gente, é uma hemoglobina que é produzida do que? De forma anormal, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente pode perceber uma hemácia normal, tá? E nessa outra imagem, a gente pode perceber uma hemácia de um formato diferente, no formato de uma foice, tá? Então, nada mais que a hemácia falciforme, tá? Os sinais e sintomas da anemia falciforme incluem o quê? Infecções, dores nos ossos, articulações, dor súbita no peito, desidratação, febre, tontura, dispneia, edema, palidez e fadiga, tá? O tratamento inclui, pessoal, medicamentos, transfusão de sangue, transplante de medula óssea, tá? Próximo tipo de anemia é a anemia aplástica. A anemia aplástica, gente, o que significa? Significa que a medula óssea não produz quantidade de sangue suficiente, tá? Essa é uma imagem de uma medula óssea, tá? Logo acima aqui nós temos o que? As plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, tá? Então aqui nessa medula óssea, vocês estão vendo que tem um X aqui. Então o que acontece? A medula óssea, ela não produz o que? Quantidade de sangue suficiente, tá? Então, isso significa o quê? Ela significa que ela é uma anemia aplástica, tá? No caso, a medula óssea não produz quantidade de sangue suficiente, tá? Seus sinais e sintomas são infecções, fadiga, febre, tontura e taquicardia. Também temos o sangramento. No tratamento dela, da anemia aplástica, inclui medicações, transfusões de sangue, transplante de órgãos e enxertos ósseos. O próximo tipo de anemia é a anemia ferropriva, tá? A anemia ferropriva, gente, ela é a ausência do quê? De ferro no nosso organismo, tá? Então, sem ferro suficiente, os glóbulos vermelhos, eles não vão fazer o quê? Eles não conseguem transportar a quantidade necessária de oxigênio para os tecidos do corpo, tá? Aqui nós temos uma conjuntiva normal e uma conjuntiva pálida, tá? Significando que não tem ferro suficiente, né, de glóbulos vermelhos, transportando o quê? A quantidade necessária de oxigênio para os tecidos, tá?
Aí, diante dessa anemia ferropriva, nós temos os sinais e sintomas, que tem tontura, dispneia, fadiga, cefaleia, irritabilidade, letargia e queda de cabelos. O tratamento dessa anemia inclui medicamentos e alimentação. O próximo tipo de anemia é a anemia megaloplástica, tá? A anemia megaloplástica, gente, são os glóbulos vermelhos que são maiores que o normal, tá? Então, olha só para vocês verem, os glóbulos sanguíneos normais e os glóbulos da anemia de megaloplásticas, tá? Então, assim, os glóbulos vermelhos são maiores que o normal e há pouca quantidade de quê? De glóbulos brancos e de plaquetas, tá? Na questão da anemia megaloplástica, tá? E aí, pessoal, os sinais e sintomas são cansaço excessivos, dor muscular, inapetência, náuseas, palidez e formigamento nas mãos e nos pés. O tratamento é através de medicamentos e alimentação rica em vitamina B12, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Onde falamos um pouquinho sobre a anemia. E deixo aqui para vocês, pessoal, entregar para mim um questionário até às 11h59 com 5 questões, tá? Então, elas estão aí para vocês. Respondam e me mandem para constar a presença de vocês, ok? Boa noite.